Muito boa noite, meu amigo, minha amiga. Nosso encontro de todo final de noite, segunda a sexta-feira, meia-noite e meia, programa Ponto de Equilíbrio. E você já sabe, acesse o nosso site www.programapontodeequilibrio.com.br. Lá você pode questionar, sugerir, indagar, elogiar, criticar. E lá também tem um acesso direto ao Facebook, ao Twitter e ao YouTube, nosso canal no YouTube. Você pode assistir a todos os programas já gravados. Então participe, www.programapontodeequilibrio.com.br. E hoje, excepcionalmente você não vai ter aquela nossa abertura, apresentação que acontece em todos os programas, porque logo você vai entender. Hoje nós vamos abordar um tema polêmico aqui nos Estados Unidos da América. Você sabe, esses especiais de julho, de final de julho, nosso programa gravado diretamente dos Estados Unidos da América. E hoje nós temos um tema muito polêmico, que infelizmente aconteceu com muitos brasileiros. A nossa convidada já está aqui, nós não vamos identificá-la por motivos óbvios e vamos chamá-la de Maria, que também não é o nome dela, é um nome fictício. E você vai entender o porquê. A Maria, ela é uma brasileira que veio para os Estados Unidos de uma forma ilegal. Então ela não pode aparecer, não pode se identificar, porque ela ainda permanece ilegal aqui nos Estados Unidos da América. Nós já fizemos vários programas com brasileiros que vieram, que deu certo, que entraram legalmente, que prosperaram, que ganharam dinheiro, outros já voltaram para o Brasil, outros ainda estão aqui. Mas o nosso programa tem a preocupação de sempre apresentar todos os lados da história. E um lado que infelizmente acontece com muitos brasileiros, graças a Deus não aconteceu com Maria, mas é a imigração ilegal, que pode ser trágica. Então eu vou entrevistá-la e ela vai poder esclarecer a você que de repente pode ter pensado em vir para os Estados Unidos sem ter a documentação. E você vai avaliar os riscos dessa situação. Maria, boa noite, muito obrigado por você ter aceito o nosso convite. É um prazer tê-la aqui e levar suas informações ao público brasileiro. Maria, você é brasileira de que região? Eu sou do sul do Brasil. Sul do Brasil. Quanto tempo faz que você veio para os Estados Unidos? Fazem 10 anos, em janeiro, no finalzinho de janeiro eu não tenho a data certa, minha mãe tem tudo marcadinho, ela vê todos os dias na data dela, na agenda dela, mas eu não tenho a data certa. No final de janeiro eu vim para cá, vai completar 11 anos em janeiro. 11 anos. E qual era a sua profissão no Brasil, Maria? No Brasil eu trabalhava numa loja, eu era vendedora de loja. E o que te motivou a vir para os Estados Unidos? O que tocou ali, de repente, você falar, olha, eu vou abandonar tudo que eu tenho aqui no Brasil e vou tentar a sorte na América? Olha, Estados Unidos, acho que é o sonho de todo mundo que mora no Brasil, principalmente Disney, né? Quem pensa em Estados Unidos pensa Disney. Eu gostava, sempre ouvi falar de Disney, eu achava muito, nossa, era um sonho, mas eu nunca lutei por isso, eu nunca fui atrás, nunca pesquisei nada. Eu conheci amigos que moravam aqui e estavam passeando no Brasil. A família deles estava aqui e eles falaram para mim, olha, eu trabalho lá nos Estados Unidos, lá a gente ganha muito bem, eu ganho $900 por semana e aquilo, nossa, para mim eu ganhava 300 na época por mês. 300 reais por mês. 300 reais por mês, vendendo roupas numa loja. E eu olhava para o meu pai, minha mãe, eles sempre trabalhavam muito e nunca tiveram uma casa própria. E eu dizia para eles, sabe que se eu fosse nos Estados Unidos e ganhasse esse dinheiro todo, eu compraria uma casa para os meus pais. E ele falou para mim, vamos, eu levo vocês. Eu levo você, eu mais uma amiga minha que também queria vir e mais um colega. Então viemos em 5 quando a gente veio. E ele disse para mim, olha, eu levo vocês, arrumo trabalho para vocês. E em 1 ano você compra a casa do seu pai e ainda consegue um dinheirinho e pode voltar em 1 ano. Então eu topei, né? Imagina, 1 ano. Então, mas aí quando ele falou para você, eu levo vocês, ou lá você vai trabalhar, é lógico que vocês sabiam que vocês não iriam entrar de uma forma tradicional, legal. Vocês iriam de um outro método, um outro caminho para os Estados Unidos, não é através de um visto, uma autorização do governo americano. Vocês estavam cientes, quando vocês saíram do Brasil, que vocês entrariam de uma forma ilegal nos Estados Unidos? Olha, eu estava ciente mesmo porque quando eles me convidaram, que tinha mais uma moça que estava vindo, ela disse, vamos, eu falei, gente, eu não tenho nem passaporte, porque eu não fiz nem passaporte. Na época que me convidaram, ele falou, não, vamos lá tirar seu passaporte. Eu falei, mas e esse negócio de visto?
Eles falaram, não, não precisa não, a gente vai pelo México mesmo. Eu falei, pelo México, porque eu nunca tinha ouvido falar sobre isso. Ah, então você não veio direto para cá. Você foi primeiro do Brasil, você foi ao México. Eu fui do Brasil até o México. E chegando, bom, no México você chegou sem nenhum problema. Você chegou com um avião normalmente? Cheguei. Na época era fácil até para o México, né? Hoje em dia eu ouvi dizer que para ir para o México também não está tão fácil. Na época, para comprar passagem e ir para o México era muito fácil. Eu lembro que eu não tinha nem dinheiro para passagem para ir para o México. Foi uma pessoa que financiou a passagem para mim e quando eu cheguei aqui eu paguei para ela daí com o dinheiro que eu trabalhei. Então você chegou, você saiu do Brasil, foi ao México. Aham, eu saí e a gente foi para o México. Entrou no México, ok, passou pela imigração normal no aeroporto. E aí, qual foi o próximo passo? No México, como a gente viemos em 5, eu mais uma menina e mais 3 rapazes, né? E a gente veio, eles nos ensinavam tudo. Eles falavam, olha, você tem que falar isso, fazer aquilo, você tem que andar como turista, você tem que dizer que vai ficar aqui. Tudo eles explicavam certinho pra gente. Essa orientação para entrar no México. Isso tá. Pro México. Porque lá no México eles me chamaram para uma salinha e falaram o que você está fazendo aqui, com quem você veio, por que você escolheu o México, essas coisas. Eu lembro que eu falei que eu iria passar 5 dias no México e eles me deram um papel que eu poderia ficar apenas 5 dias no México. Foi isso que eu lembro. Aí de lá, do aeroporto, a gente pegou um táxi e foi para um hotel. Nesse hotel a gente encontraria com coiotes, né, que levariam a gente para atravessar. Só para explicar um pouquinho agora para o nosso telespectador, o que é essa denominação que se dá de coiote? Coiote é quando o brasileiro ou qualquer pessoa ilegal vai até o México e contrata essas pessoas que são chamadas coiotes. Qual é o serviço deles? Eles pegam essas pessoas que já estão no México e trazem para os Estados Unidos, atravessam a fronteira do México com os Estados Unidos com essas pessoas ilegais e deixam aqui nos Estados Unidos. Só um parênteses, por favor, Maria, pode continuar. Então, aí a gente foi, eu lembro, a única cidade que eu lembro o nome, que é Juárez, foi a cidade do México que a gente ficou, que eu lembro que quando eu cheguei aqui eu fiquei sabendo que lá é muito perigoso. Na época eu não sabia, mas a gente ficou num hotel. E chegando nesse hotel, a gente saía apenas de manhã para comer Dunkin' Donuts, que era a única coisa que a gente comia, que tinha do outro lado da rua do hotel. Eles falavam que a gente não podia sair, ficar muito por lá, porque era perigoso. E a gente ficava sempre dentro de um quarto de hotel e chegavam 3 rapazes. Eu lembro de um que era bem gordinho e muito engraçado. Eles falavam espanhol. E eles chegavam sempre à noite para trazer lanche para a gente. Ou quando a gente estava com fome, a gente ligava e eles vinham. Mas vocês pagaram para ele, pelo serviço deles vocês pagaram? Olha, esses coiotes que trouxeram a gente, eles já tinham trazido muitas pessoas por causa desses amigos meus que me trouxeram. Eles já eram como que íntimos, porque eles tinham trazido familiares, amigos, conhecidos. Então, na época, eles cobraram $1.500 por pessoa pra gente, pra passar a gente. Esses $1.500 só para trazer do México para os Estados Unidos. Isso, sem contar passagem, né, que a gente pagou passagem. Lá eles compravam um lanche, mas assim, se a gente queria algo a mais, a gente tinha que ter o dinheiro para comprar. Aí a gente não podia sair muito, então a gente dependia muito deles para comprar as coisas. E depois, essa parte, vocês ficaram no hotel, seguiram as instruções dele. Aí chegou uma hora que eles falaram, bom, nós temos que começar a nos dirigir para os Estados Unidos. Isso, essa parte foi, eu acredito que foi a parte mais difícil, porque a gente teve que esperar, não era qualquer hora, eles sempre estavam lá eu não lembro, era tipo como se fosse um deserto, mas não era deserto, é um lugar que tinha muito mato, sabe? Tinha lugares que tinha muita água, que a gente passava como que um rio, mas eu lembro que eles iam lá, e tinha dias que eles iam e tinha polícia. E eles falavam, hoje a gente não pode atravessar, que tem muita polícia lá. É a polícia de fronteira, que toma conta da fronteira. Aí eles voltavam, só que a gente, como eu já fazia uns 4 ou 5 dias que estava no hotel, a gente já estava cansado. E a gente dizia, a gente não quer ficar mais aqui, vamos logo. Eles falaram, a gente não pode agora. Teve um dia que a gente tentou. Na verdade, não era um dia, eu acho que era umas 4 horas da manhã que a gente podia sair. Eles tinham um horário também para sair, não podia ser qualquer hora.
porque eles já sabiam tudo, né? O horário que pode, o horário que não pode. E para ele era umas 4h30 da manhã, 4 horas que a gente podia ir. E um dia a gente foi. Aí quando a gente chegou lá, eles falaram, não, a gente não pode, corre, corre. Saímos correndo, a gente acabou de descer de um carro e na mesma hora apareceu polícia, não sei de onde. E a gente teve que sair correndo e entrar no carro. Teve uma menina que estava com a gente que ela quase ficou para trás. A gente puxou ela, porque os coiotes, eles não querem saber se você tá com eles ou não tá, eles querem fugir. Então a gente tem que, né, se apressar e correr também, se não quiser ficar lá, porque para eles estão preocupados com eles, não com as pessoas que eles estão levando, né? Então, Maria, um parênteses aqui. A gente já conversou um pouquinho antes, então eu já queria deixar claro para o nosso telespectador. O nosso programa, a nossa convidada, de maneira alguma nós incentivamos ou achamos que você deve tomar essa atitude para vir para os Estados Unidos. Por quê? Primeiro, é legal. Segundo, é muito perigoso, muito perigoso. Terceiro, várias pessoas morreram. Mais para frente na entrevista você vai ter alguns detalhes. Pessoas morreram, mulheres foram estupradas, uma violência, às vezes por parte desses próprios coiotes. Então, o nosso programa, de forma alguma, quer incentivá-lo a você vir aos Estados Unidos de uma forma legal. Muito pelo contrário, nós queremos mostrar os perigos e passar para vocês a experiência aqui da Maria, que graças a Deus não teve o pior, não aconteceu o pior com ela, mas que também passou por momentos muito difíceis. Então, é importante você prestar atenção ao depoimento dela antes de tomar qualquer atitude impensada. Por favor, Maria, pode continuar. Eu confesso que se eu estivesse no Brasil hoje, eu não faria o que eu fiz. É isso que eu ia te perguntar. Você aconselharia alguém a fazer o que você fez? Não, eu não aconselharia porque é muito perigoso. Eu sei que Deus foi quem me guardou, senão quem sabe eu não estaria aqui hoje. Eu já tive, aqui mesmo eu converso com pessoas que já passaram por isso, pessoas que foram presas, eu trabalhei com uma mulher e ela me contou que ela foi estrupada no deserto e quem socorreu ela foi a polícia, né, da fronteira, encontrou ela lá, que ela não conseguia nem andar, toda machucada, estruparam ela, bateram nela e jogaram ela lá. Isso os próprios coiotes? Os próprios coiotes pegaram ela, fizeram isso e depois que ela já tinha pago tudo, além de pagar, além de fazer, né, tudo que eles pedem ainda, ela sofreu muito e ela fala pra mim, olha, eu tô aqui, eu não sei como que eu tô viva. E ela tem marcas até hoje no corpo dela, né, por causa do que aconteceu. Bom, voltando à sua história agora. Então vocês saíram, um dia não deu porque a polícia estava lá, volta todo mundo. Não deu, voltamos pro hotel. Aí, quando você vai sair do hotel, eles recomendam você, como a gente tinha data para ficar no hotel, tivemos que sair de lá e fomos para uma casa de uma pessoa hispana. Esses coiotes, eles têm vários lugares que são deles, porque eles ganham muito dinheiro com isso, né? Então eles já têm as paradas, os lugares que vai. A maioria são brasileiros, Maria, que vêm com esses coiotes ou de pessoas de outros países também? E eu conheci, até vindo, foram brasileiros somente, porque, né, eles tinham os contatos com brasileiros, então esses que eu conheci traziam apenas brasileiros. Eles falavam pra gente, olha, quando a gente sai do Brasil, eu vou falar a minha história, então eu saí do Brasil, eu coloquei roupa bonita na minha mala, eu coloquei, porque, né, pra gente é uma viagem, só que não é assim uma viagem. Na verdade, é uma coisa muito séria, é um risco que a gente está correndo. E eu lembro que eu coloquei as roupas novas que eu tinha, que no Brasil, né, a gente gosta de comprar muito roupa e tal. E ele falou para mim, essa mala você não pode levar. Então você vai ter que deixar tudo o que você tem aqui. E não tem mesmo como a gente carregar, porque você corre, você se esconde, você não tem como carregar o que você traz. Né, que muitas vezes você traz o que eu consegui, até minha carteira eu joguei fora, o que eu peguei era documentos importantes que eu consegui colocar assim, tipo no bolso de uma calça. Teve um colega nosso que ele veio, ele colocou 4 calças jeans, uma em cima da outra, 3 camisetas, que eram camisetas que ele gostava e não queria deixar para trás. Mas na hora, como tem horas que tem que correr, tem que se abaixar, então acaba ficando muito quente, ele acabou tirando e jogando lá mesmo. E esses casos, a gente escuta muito, Maria, de às vezes caminhões que ficam pessoas trancadas dentro, até chegam a falecer, porque chega a polícia, o coiote vai embora, e você está falando de correr, muito quente.
Como é isso? Eles param numa região, de repente fala, corre, vai embora, ou se não, sai do carro, volta para o carro, como é que é? Essa primeira vez que a gente voltou pro carro foi quando estava chegando polícia nesse horário que não era suposto ter polícia ali, mas nesse dia teve, então a gente teve que voltar. Chegamos nessa casa onde tinha alguns hispanos esperando a gente, eu acho que eram mexicanos, eu não lembro direito, mas eles falavam espanhol. Eu lembro que o rapaz era crente e ele disse assim, olha, vocês sabiam que se Deus não for com vocês, vocês não vão conseguir, é muito perigoso e tal. E eu lembro que ele deixou um espaço, tipo uma casa abandonada, do lado da casa dele, pra gente ficar. E era muito sujo, eu lembro que a gente começou a limpar, porque não tinha condições de a gente ficar ali dentro. A gente limpou, varreu e também estava muito frio na época que eu vim. Era muito frio. E como a gente não tinha mais muita roupa, a gente, nessa casa, tinha um... Sabe no salão de beleza que tem aqueles... Ai, tipo um secador que põe no cabelo, que é quando você pinta que tem que ficar aquecendo a cabeça. Eu não lembro o nome. Secador, né? Eu acredito. Grande. Uma cadeira que tem alguma coisa assim. Então, eu lembro que tinha uma daquela e a gente conseguiu arrumar ela, porque era muito frio. E a gente brigava para sentar naquela cadeira, porque ali era quentinho. E a gente dizia, cada um fica meia hora aqui, porque era muito frio e a gente tinha que esperar eles virem buscar a gente, não tinha para onde a gente correr. Vocês não tinham informação de nada, né? Nada, olha, vai ser agora, vai ser daqui uma hora, nada. Vai ser amanhã. A hora que eles chegavam, eles diziam, é agora, vamos embora e pronto, a gente tinha que estar pronto, né? Sem carregar nada, a gente não podia levar nada. Eu lembro até que a gente deixou nossas roupas para esse cara, que ele ajudou a gente, tinha uma namorada, a gente deu tudo para ela ficou muito feliz, na época eles eram muito pobres. Eu acho que eles trabalhavam com os coiotes mesmo, né? Pra, tipo, atender quem tava ali. Eles deixavam a gente tomar banho ali na casa deles. E aí no outro dia, eles falaram, hoje a gente vai, 4h30, chegaram lá, a gente foi. Chegando nesse lugar, é um lugar como eu te falei, é como se fosse um deserto, mas não é deserto. Para mim, deserto é só areia, aquela coisa assim, né? Uhum. Esse lugar que ele deixou a gente, outra pessoa parou o carro, deixou nós 5 e mais 2 coiotes com a gente, que não eram os mesmos que estavam no hotel, já é outra pessoa. Tipo, eles já passam a gente para outra pessoa, já não é com eles mais. A gente vai passando cada fase é alguém que leva a gente. Eles vão passando você de coiote para coiote. Quer dizer, desde o hotel até a fronteira você vai trocando de coiote. Isso. Uhum. Aí, nesse lugar onde a gente ficou, eu acredito que umas 6 ou 7 horas. Primeiro a gente correu, andou muito, 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 muito. A gente levou água, a nossa água acabou toda. E o coiote está com você essa hora, correndo? O coiote está com a gente, mas é assim, ele fala... Porque o tempo inteiro tem helicóptero em cima, porque eles estão procurando. Desde aquela época, eu imagino que agora seja mais difícil ainda, né? Porque naquela época era como que de meia em meia hora tinha um helicóptero. E ele falava, tá vindo, tá vindo. Eles falavam, lá polícia, lá polícia. Então a gente tinha que se esconder, né? Tinha como se fossem uns matos, umas moitas. Eu não sei se vocês entendem como que valeta, como se fossem uns buracos assim com água. Sim, aí vocês entravam lá para se esconder. A gente entrava lá, ficava bem abaixadinho e teve uma hora que o helicóptero, eu acredito que eles viram a gente, porque eles ficaram muito tempo ali e eles estavam muito baixinhos, sabe? Então, eu acredito que foi Deus que escondeu, né? Porque se não fosse, eles tinham mesmo descoberto a gente. A gente ficou ali e eles falavam, você não pode chorar, você não pode falar, você tem que ficar quieta. Só que a gente estava com fome, com sono, cansado e tinha que ficar ali. E eu lembro que ele separou, porque nós estávamos num grupo de 7 pessoas. Então separaram 3 de um lado, 4 do outro. E eu comecei a ficar com medo. Foi a hora que eu comecei a chorar. Porque eu estava com muito frio, sem água, com fome. E eu estava cansada, correndo. E eu tive que ficar, eu acredito que umas 2 horas abaixada ali. E você sabe que você está próxima da fronteira ou não? Não, a gente nunca sabe aonde a gente está indo, porque o que eles falam a gente acredita, né? A gente não sabe, eu mesmo não sei nomes, não sei nada disso. Eu sei que a gente foi ali, eu comecei a chorar porque eu vi que eu estava faltando já pessoas que estavam comigo, não estavam mais, e eu estava do lado daquele coiote que não me conhecia, com mais um rapaz, né, que era o meu amigo, e mais a minha amiga. Estávamos nós ali e estava faltando 2 pessoas.
E a gente não sabe cadê eles, por que que não estão com a gente, por que que sumiram, né? Tipo, só que ele falava que a gente não podia falar, então ficamos ali até que o helicóptero sumiu. Aí eles falaram, agora a gente tem que correr de novo. Vocês têm que correr muito, correr muito. A gente corria, corria, corria. Tinha horas que a gente não aguentava mais. A minha amiga dizia, meu Deus, eu não consigo mais andar. Eles falavam, puxa ela. O coiote fala, deixa ela para trás. É isso que eu ia te perguntar. Se, por exemplo, se um ali no meio do caminho não tem resistência, eles não param. Eles não param. E a pessoa vai morrer ou vai ser morrer, ou a encontrada polícia pela descobre, polícia, né, e coisa prende. parecida. É, você tem duas opções. Ou você consegue chegar aonde eles vão te levar, ou você fica, né? E daí não sei, só Deus sabe o que acontece. Por isso eu falo, é muito perigoso, porque os coiotes, eles não estão preocupados com a vida de ninguém. Eles estão ganhando dinheiro deles para passar vocês. Se não conseguiu, eles já ganharam dinheiro, né? Eles não estão preocupados. E eu lembro que a gente conseguiu puxar ela e apareceu um rio. Eu falei, não acredito. Porque quando a gente pensa agora, né, conseguimos, eles estão quase chegando, aí teve um rio. Aí a gente começou a cortar, olha a ideia, cortar galhos de árvores para colocar no rio, para que a gente não, né, para que a gente pisasse e não molhasse muito. Porque estava frio. Porque estava muito frio e a gente tinha ainda mais muito chão para correr. Então a gente foi e começou, só que como a gente começou a cortar galhos de árvores, a polícia escutou. Aí a polícia veio de novo. Aí a gente teve que se esconder de novo, ficou agachadinho, bem quietinho no mesmo lugar, eu acho que por uns 40 minutos. Aí eles vieram, passaram muito perto de nós, a gente via eles do outro lado do rio, mas não descobriram nós, graças a Deus, né? Porque se descobrissem... Isso tudo nós já estamos falando de quantas horas, mais ou menos? 4, 5 horas nessa agonia? 4, 5 horas. A gente andou nesse lugar que eu estou te falando, que é como se fosse um deserto, umas 7 horas. Esse tanto, sem o água, total sem de 4 comida, de 7 sem horas. nada, frio. As primeiras 3 horas a gente tinha água porque a gente levou. Mas a gente não consegue carregar muito, porque a gente correndo com... Você não consegue com bagagem, com nada, porque, né? Primeiro que você já está com muito medo, né? Daí depois você está com... Nossa, os caras te apressando, eles não querem saber se você está cansado, eles só querem que você corre, ou que você se esconde. Então é muito difícil mesmo. Depois que a polícia foi embora, a gente passou o rio, não quis mais nem saber, podia se molhar toda. A gente se molhou, eu acredito, com água até no joelho. A gente passou esse rio e quando a gente passou esse rio, a gente teve que andar mais 1 hora e pouco, andando, né, assim, desse jeito. Tá chegando a polícia se esconde, aí anda mais um pouco. Aí quando chegamos, eu nunca me esqueço, para mim foi a minha maior alegria. A gente viu como se fosse uma estrada, um asfalto, sabe? Como uma BR. Certo, uma estrada vicinal. Isso, a gente viu e ele falou, passando aquela estrada, atravessando aquela estrada, é os Estados Unidos. Eu falei, graças a Deus, né? Eu acredito que era o Texas, se eu não me engano. Aí ele falou pra gente, ó, vocês vão atravessar, a gente vai correr, atravessar assim que não tiver nenhum carro, porque nenhum carro podia ver a gente saindo daquele lugar. Eles já tinham preparado do outro lado da rua, já tinha uma casa abandonada, uma casa de madeira, super suja, tudo, não tem nada de luxo, é tudo sujo, nojento, porque eles, né, eles não estão preocupados com você, eles só querem, né, a profissão deles é te passar... Ele quer o dinheiro dele, se você morrer ele não tem nada a ver com isso. Não, eles estão ganhando... Ele já recebeu o dinheiro dele e acabou. Aí eu lembro que tinha uma casa abandonada e a gente ficou naquela casa esperando outra pessoa. Eu também quero dizer que a gente teve mordomias, porque eles eram muito conhecidos das pessoas que levaram a gente, dos coiotes. Quer dizer, a grande maioria é muito pior que isso, né? Muito pior, porque a gente andou de carro, a partir de agora que a gente entrou, conseguiu, eu lembro que a gente atravessou com tanta pressa, eu não sei quantos segundos a gente conseguiu atravessar aquela BR, chegamos nessa casa, pulamos uma cerca e ficamos escondidinhos dentro dessa casa, uma casa muito suja, com muito bicho dentro, tudo que você imaginar tinha naquela casa. A gente ficou ali esperando outra pessoa que, né, que seria responsável por nós a partir de ali. Essa casa já nos Estados Unidos? Já nos Estados Unidos. Essa casa pertence a esses coiotes. Pertencia na época, né, há 10 anos atrás, talvez não exista mais.
Mas eu lembro que a gente ficou ali, demorou algumas horas, eu acredito que umas 2 horas, chegou uma pessoa para buscar a gente de carro. Aí era um carro muito bonito, era uma pessoa muito rica, eu lembro, cheia de ouro na mão, sabe? Um cara assim, muito de boa aparência. Por isso que eu tô te falando, a gente teve mordomias, né? Sofrendo tudo isso, porque conhecia, né? Os meninos conheciam muito bem a pessoa, senão é muito pior, né? Quer dizer, essas pessoas que vieram com você conheciam a liderança Conhecia a desses liderança, coiotes. Então, isso. mesmo tudo, olha, para vocês terem uma ideia, hein? Tudo isso que ela está relatando é um tratamento VIP que ela teve. Isso É um tratamento mesmo. VIP que 99,9% não tem. É muito pior do que ela falou. Ela teve um tratamento VIP porque alguns amigos que ela veio junto com ele conheciam a liderança desse pessoal. Agora você imagine o que é para o resto das pessoas que vêm sem conhecer ninguém. Isso é verdade. Então a gente ficou nessa casa. Aí esse homem, só que tem um porém. Como os nossos amigos já conheciam tudo, eles falaram assim, olha, ele vai tentar ficar com as meninas e deixar a gente sair, porque geralmente é o que eles querem, né? E eu lembro que a gente foi e ele disse assim, olha, as meninas vêm no meu carro e vocês depois, alguém vai vir buscar vocês. Eles falaram, não, sem as meninas a gente não vai. A gente não vai ficar, não vai se separar. E fulano conhece, falou o nome, né, do chefão lá, e a gente conhece ele, está aqui com o telefone dele, a gente vai ligar para ele. Aí ele falou, não, então tudo bem. Então entra todo mundo, e foi todo mundo bem apertadinho naquele carro. Ele levou nós para uma casa muito linda, muito linda. E ele deixou a gente tomar banho. E aí começa a viagem, né? Porque daí de lá a gente tem que ir até chegar, o nosso destino era Boston, né? Mas até chegar a gente passou por vários lugares que parece deserto também, nos Estados Unidos, mas lugares diferentes que eu nunca vi. Eu não sei nem explicar, é como se um bairro pobre, sabe? Uma coisa assim, eu não sei explicar. São caminhos que também eles devem utilizar para evitar polícia, coisa parecida, né? Eu lembro que a gente foi na casa dele, a gente tinha que passar por um outro lugar onde era tipo uma BR, mas onde existia muita blitz. Antes de ir para esse lugar onde tinha, para essa BR, a gente ficou, depois ele deixou a gente sabe aqueles ônibus que é casa? A gente fala, eu não sei como... Um motorhome, né? Isso. Ele deixou a gente num lugar como esse, que foi muito engraçado, que era um galinheiro. Você imagina. A gente entrou, era tudo muito bonito, mas sabe aquela coisa abandonada, que ninguém nunca mais usou? E tinha muitas galinhas. E eu nunca me esqueço, a minha amiga que foi comigo, ela era muito chique, né? Ela era muito assim, tudo pra ela, a gente, nossa, sempre riu dela. E nesse dia que a gente entrou nesse galinheiro, ela sentou, porque ela estava muito cansada. E quando ela sentou, ela sentou em cima de cocô de galinha. A gente ria demais dela. Porque ela ficou toda... A gente falava, nossa, você tá toda lambuzada, que nojo, sai de perto da gente. E ela dizia, que é isso? Vocês são meus amigos. Mas o lugar era para você ter ideia do lugar que a gente estava. Que se você sentasse, né, e não prestasse atenção aonde, a gente ficou ali por umas horas nesse lugar. Dali, alguém pegou a gente e colocou a gente num caminhão. Um caminhão como se de carga, mas não estava carregando nada, sabe? Era só o caminhão. E nesse caminhão, sabe a parte de cima do caminhão? Algum tipo lona? Não. Tem o caminhão de motorista, tipo o teto do caminhão. Sei, na boleia do caminhão. Em cima tinha um teto falso. Ah. E ele pediu pra gente subir lá em cima. Porque ele tinha medo da polícia parar alguma coisa, fiscalização na estrada, ia pedir documentos, vocês não tinham. Isso, e se pararem, iam ver, né? Claro, eles como já acontecia muito disso, eu lembro que eles falaram, as meninas ficam comigo dentro do caminhão e vocês, homens, sobem lá. E eles falaram de novo, não, a gente não vai aceitar isso. Eu tô falando porque isso acontece muito. E as pessoas, como vai muitas pessoas que não se conhecem juntos, os homens realmente cedem e vão para lá e deixam as meninas. Aí que também é o risco, né? Eles deixam os e homens lá, acontece... as pessoas morrem, eles ficam com as mulheres e aí praticam essa violência sexual com as mulheres, já se livram dos homens e praticam a violência sexual com as mulheres. Por 2 vezes eles pediram que a gente ia ficar com eles no caminhão, embaixo, porque tinha aqueles caminhão de viagem, né? Que tem cama, tem televisão.
E os meninos falaram, não, a gente veio juntos e nós vamos ficar juntos, e né, falou com eles, então tá bom. Só que com isso a gente teve que viajar lá em cima, outro risco que a gente correu, porque era aberto atrás. A gente ia um do ladinho do outro, imagina, um do lado do outro, e aberto, e ele correndo. De repente eu lembro que a polícia parou, a gente viajou como que uns 50 minutos assim, e eles falaram assim, segura, porque se um voar aí de cima, né, a gente não tem nada a ver com isso. Não vão parar, quer dizer, não, morrer, você morreu. Vai ficar morrer, problema seu. Aí a gente foi, eu lembro que a gente se segurava muito, porque dava muito medo, e aí a polícia parou. Quando a polícia parou, eu lembro que eles colocaram lanterna, entraram dentro do caminhão, checaram tudo, só que eles não sabiam daquele que a gente podia, da possibilidade de ter alguém lá em cima, porque era pro lado de fora. Eu não sei nem explicar como era, mas era como se fosse em cima do teto, assim, tinha alguma... Um fundo falso que aí você subia e saía nessa parte Isso, externa. e que era aberto, tipo, podia cair lá de cima e morrer. Aí a gente andou lá, depois que a polícia parou, ele andou mais uma meia hora, mandou a gente descer, deixou a gente em outro lugar. Nesse lugar, eu lembro que a gente foi dentro de um carro, caindo os pedaços, meu Deus... Um carro muito feio, a gente andava, tremia tudo. De lá a gente pegou um ônibus, e nesse ônibus também, eles falaram, olha, a polícia vai parar vocês. Daqui, nesse ônibus a gente já não tinha mais ninguém com a gente, era só nós. Sem coiote, aí a parte deles já tinha acabado com a gente. Nesse ônibus, a gente foi parada, e eles falaram, quando a polícia parar, porque tem blitz, as mulheres fazem de conta que estão dormindo. E os homens descem e eles vão pedir dinheiro. Vocês dão o dinheiro que vocês têm para eles e eles vão deixar vocês irem. Aí eu lembro que eles pararam a gente, eu e a minha amiga fizemos de conta que estávamos dormindo. Os meninos deixaram a carteira com a gente e levaram apenas tipo $30 no bolso, uma coisa assim. Aí pegaram esse dinheiro deles e deixaram a gente ir normal, e a gente chegou, enfim, numa rodoviária, e dessa rodoviária a gente pegou ônibus até chegar em Boston. Aí já estava em solo americano. Então, isso. Só para você ter uma ideia, meu amigo, minha amiga, tudo isso que ela contou, todo esse drama, ela ainda foi uma bem-aventurada, porque ela está viva, ela não sofreu nenhum tipo de violência sexual, ela não sofreu nenhum atentado à saúde dela, mas a esmagadora maioria de quem vem para cá enfrenta problemas sérios, muitos morrem, muitas mulheres são violentadas, muitos homens são feridos, machucados. Então, pense muito bem. Se você deseja vir para os Estados Unidos, faça da forma legal. Não arrisque a sua vida. Não pense que você vai vir aqui por um sonho americano e você vai colocar sua vida em risco e você pode morrer. E como ela disse, esses coiotes não estão, usando português claro, não estão nem aí com a sua vida, com a sua saúde, com a sua integridade. Se você morrer, morreu. Eles vão embora, eles não estão preocupados. Então, tudo isso que ela passou, e não foi fácil, vocês ouviram o relato da Maria aqui falando, não foi fácil, e mesmo assim, ela teve um tratamento VIP. Com todo esse sofrimento, ela teve um tratamento VIP. Então, tome muito cuidado, não se iluda com história de pessoas, não, eu conheço A, B, C, que vai te colocar lá dentro de uma forma tranquila. Isso não existe. E agora, o policiamento de fronteira aqui nos Estados Unidos, principalmente com o México, ele ainda é mais forte do que era 10 anos atrás. E mesmo depois que você entra aqui, não pense que você entrou e acabou o seu problema. Você entrou no país, você está sem documento, você está ilegal. Você pode ser parado pela polícia, você pode ser deportado, você pode ser preso, dependendo da polícia, do estado ou da cidade que aconteça isso. Então não é que conseguir atravessar a fronteira está resolvido o problema. Não é isso, Maria? Aqui também tem muita dificuldade. É verdade. Eu mesma já fui presa porque eu estava dirigindo sem carteira de motorista. E eles estavam fazendo blitz e eu estava 5 acima do limite. Me pararam e me prenderam. E eu tenho certeza que Deus, né, me ajudou, porque senão era para mim estar presa até agora. Mas eles falaram para mim que eu seria deportada. Aí eu tive de última hora uma corte, né? Como falar corte? É um juiz, tribunal perante o juiz lá dentro da prisão. E o juiz deixou eu sair, mandou eu pagar $100 de fiança e deixou eu sair. Mas isso não acontece. Eu tenho amigos meus que já foram presos, deportados,
tem outros que estão presos há muitos anos, gostariam que fossem deportados, não são, porque aqui lei é lei, né? E quem não cumpre a lei, então eu não recomendo fazer isso que eu fiz. E depois que a gente está aqui, que a gente tem essa vida, é muito difícil, porque, né? Não é fácil. Você gostaria de ir para o Brasil, não pode, mas também tem medo de deixar tudo que você tem aqui, porque você, a partir do momento que você vem aqui, se constrói uma vida aqui. É muito difícil, você fica naquela... não sabe o que fazer, realmente. Eu tenho um amigo meu que ele foi deportado, ele estava dirigindo sem carteira, foi deportado, e ele me ligou há uns meses atrás, dizendo: em 15 dias eu estarei aí. E até hoje ele não chegou e nunca mais ele me ligou. Eu tenho muito medo que talvez ele foi morto, né? Porque... tomara que não seja isso, mas é dentro do nosso assunto. Infelizmente, tudo indica que não aconteceu algo bom com esse rapaz, porque ele vinha para cá de uma forma ilegal, já faz quanto tempo, Maria? Faz uns 5 ou 6 meses atrás. 5 ou 6 meses, não deu notícia, nunca mais entrou em contato com ninguém. Ele falou que em 15 dias estaria aqui. Então, tomara que não tenha acontecido nada de mal com ele. Mas, infelizmente, pelo que tudo indica, deve ter acontecido algo ruim com ele. Por isso, nosso aviso aqui a você e a história de vida dela, o relato dela. Ela aconselha, ela fala: eu não faria isso de novo. Eu não faria isso de novo, porque é muito perigoso. E mesmo aqui, uma vez você estabelecido nos Estados Unidos, se você não tem documento, agora o governo americano está preparando uma lei migratória nova para tentar regularizar alguns casos, mas mesmo assim, sem documento é difícil, né, Maria? É difícil. Eu não voltei ainda porque eu creio que nessa lei, né, eu posso entrar, porque senão eu já teria voltado, porque aqui é muito difícil ficar sem documento aqui. Apesar de tudo, que aqui é muito lindo e tal, mas tem coisas que realmente não valem a pena, sabe? Você deixar tudo para trás e viver assim, porque é como se você estivesse livre, mas preso no mesmo tempo, né? Porque você não tem a liberdade que as pessoas normais têm, né? Então... Maria, nosso programa está terminando. Eu gostaria de te colocar à disposição alguma coisa que eu não perguntei ou algo que você queira falar, algum outro conselho que você queira dar para o nosso telespectador, por favor, fique à vontade. Olha, eu aconselho, esses dias mesmo eu ouvi falar que tem meninas no Brasil que o sonho delas é virem, né, para os Estados Unidos ou para qualquer outro país, e que existem pessoas que oferecem vários, né, empregos e coisas boas. Eu aconselho a não fazer isso, mesmo porque, né, se a nossa vida está na mão de Deus, Deus tem o melhor para nós. Então, eu não aconselho a fazer o que eu fiz. Esse é o meu conselho que eu dou. Maria, muito obrigado por você ter vindo. Eu acho que o seu depoimento vai ajudar muito jovens brasileiros, mulheres, rapazes, pessoas do Brasil que tinham esse pensamento de vir para cá de uma forma legal. Acho que isso você colaborou demais com eles, na atitude deles a tomar uma atitude mais pensada, mais correta. Mais uma vez, muito obrigado pela sua participação. E você já sabe, meu amigo, minha amiga, nosso encontro de todo final de noite, de segunda a sexta-feira, 00:30, nosso ponto de encontro, nosso programa Ponto de Equilíbrio. Boa noite.